Olá, que tal? Aqui estamos para mais um vídeo. Eu sou o professor Rogério Castilho. Você já me conhece, já sabe. Eu começo o vídeo pedindo para você se inscrever no canal. Clica lá embaixo, inscrever-se vermelhinho, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. E sempre tem novidade aqui. Por exemplo, no vídeo anterior, no vídeo anterior eu expliquei por que é que as pessoas brigam por causa de futebol. Tá lá explicado e é uma briga inútil porque obviamente o meu time é melhor do que todos os outros, não tem nem o que discutir. Assiste o vídeo lá e você vai entender. E eu vou usar a mesma estrutura porque eu tive alguns feedbacks, né, algumas perguntas e disseram assim: olha, as pessoas, ok, obrigado, entendemos e tal, e as pessoas brigam também por outros motivos. Política, por exemplo. Qual a diferença? Bom, se você viu o vídeo, para quem não viu o vídeo, isso aqui é uma pirâmide de níveis neurológicos. Na programação neurolinguística a gente chama isso de níveis neurológicos, alguns chamam de níveis lógicos. Isso aqui surgiu dos estudos de Gregory Bateson, que ele fez a estrutura de aprendizagem, não é isso aqui, tá? Os estágios da aprendizagem, os 4 estágios da aprendizagem. Robert Dilts trouxe a ideia dos estágios da aprendizagem para os níveis de atuação humana geral, não apenas aprendizagem, e estruturou como pirâmide. Então, a gente entende assim, ó, que cada nível sustenta o superior. Uma mudança no nível de cima vai obrigatoriamente mudar o de baixo. Uma mudança do nível de baixo não necessariamente muda o de cima. Se você não está entendendo nada que eu estou falando, então aqui, ó, os níveis neurológicos são hierarquizados da seguinte maneira. Aqui o nível embaixo é o nível ambiente, ou seja, onde acontece qualquer coisa, onde você está, onde você trabalha, onde você vive. O nível imediatamente acima é o comportamento. Então, quando se muda o comportamento, automaticamente se influencia e muda o ambiente. Não necessariamente troca de ambiente, mas muda o ambiente. O exemplo que eu costumo dar nos meus cursos é o seguinte. Vamos hipotetizar aqui, ó, vamos viajar aqui na ideia de um jovem que começa a usar drogas, tá? O pai descobre que esse jovem, que esse filho dele está usando drogas, e aí ele muda de bairro, ou de cidade, ou de estado, ou de país. Ele muda o ambiente. Então, ó, lembra lá. Mudar o nível não necessariamente altera o de cima. Mudar o de cima necessariamente altera o de baixo. Então, o comportamento desse jovem era usar drogas naquele ambiente, naquela região, naquele bairro, naquela. Aí o pai vai lá e muda, põe as coisas no caminhão e muda de ambiente. Lembra? Não necessariamente a altura aqui. Ele vai parar de usar drogas? Esse jovem hipotético? Ele vai enquanto ele não souber onde tem. Ele está num bairro novo, numa região nova, ele não sabe onde tem. Então ele altera temporariamente. Quando ele conhece ali os traficantes, as biqueiras, os nóia, ele volta ao comportamento anterior. Ou seja, mudar o de baixo não altera o de cima. Mudar o de cima altera o de baixo. Então vamos de novo. O pai descobre que seu filho está usando drogas, tá? E aí ele vai atuar aqui no outro nível de comportamento. Como? Antigamente era surra, né? Hoje em dia não pode mais bater. Dava uma surra no moleque. Antigamente. Mudava o comportamento dele, naturalmente mudava o ambiente. Morando no mesmo lugar, esse garoto parava de frequentar aquele ambiente, porque tomou uma surra braba. Pensar em outras maneiras mais civilizadas de mudar comportamento. Então o pai chama para conversar com esse garoto, explicar para ele os perigos do envolvimento com as drogas, mostrar as consequências, dar alternativas. Talvez ele está usando drogas, talvez, né? Porque está se sentindo abandonado, ele não é observado, ele não tem voz dentro de casa, ele não tem nada para fazer, etc. Então, muda o comportamento, ele para de frequentar aquele ambiente. Tá entendendo? E assim vai sucessivamente, ó. Então, ele usa drogas naquele ambiente, se comporta daquela maneira. Se capacitar esse jovem, colocar ele numa escola para fazer alguma coisa que ele goste, né? Aprender a tocar um instrumento, um idioma, arte marcial, natação, dançar, desenhar. Alguma coisa que ele goste. Vamos capacitar esse jovem, vamos ensiná-lo a fazer coisas. Quando ele souber fazer coisas, ele muda o comportamento, muda o ambiente. Tá entendendo? Pronto. Então, e aí vai lá para cima. Isso é uma aula de PNL muito complexa para falar isso agora em minutos. Eu expliquei isso aqui no vídeo anterior sobre brigas de futebol. E aí perguntaram, e política, como é? É a mesma coisa. Muda alguns ingredientes aqui, ó. Então aqui, ó. Entende uma coisa, ó. Crença é tudo aquilo que a gente acredita, tá? Então, por motivos variados,
Eu acredito num político aí, A, B ou C. Eu acredito no cara. Ele faz um discurso lá, e eu começo a comparar o que ele fala com o que eu penso. Ele vai mostrando que os valores dele são parecidos com os meus. E eu começo a acreditar nesse cara. Aí pronto, eu boto a camiseta dele, adesivo o meu carro, voto nele. Passada a eleição, ele começa a fazer algumas coisas que fogem um pouco à promessa. Um candidato hipotético, tá? Porque todos aqueles, quando são eleitos, eles cumprem exatamente o que prometeram, né? E aí o que acontece? O comportamento desse sujeito começa a mudar em relação ao que ele foi prometido. Mas eu acredito nele. Tá aqui, ó. As evidências, as notícias, os relatos, os comentários mostram que ele não cumpre muito aquilo que ele disse. Porém, como eu acreditei nele num nível muito alto de crença, ó, o comportamento dele, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou justificar o meu voto, a minha crença naquele sujeito. Em PNL a gente chama de, a gente usa, lança a mão, né, de 3 estratégias. Omissão, ou seja, a gente esconde coisas, a gente omite coisas, omissão ou deleção, no seu computador tem a tecla deletar, é omitir. Essa aqui é campeã. Distorção, a gente vai torcer o gato até ele latir. E generalização, essa é a mais comum. A gente identifica a generalização em termos, por exemplo, como todo mundo, ninguém, sempre, nunca. Então, olha aqui, ó. Eu acreditei nas promessas de um candidato. Os valores que ele pregava, demonstrava, coincidiam com os meus. Eu acreditei nele, votei nele. Agora ele começa a fazer coisas diferentes. Mas, ó, o comportamento aqui embaixo. Enquanto eu continuar acreditando nele, sabe o que eu vou fazer? Eu vou omitir as coisas ruins que ele faz. Eu vou distorcer. Não é bem assim, veja bem, ele foi obrigado, porque é uma composição com o Congresso, com a Câmara, com sei lá o quê. E eu vou generalizar. Todo mundo sempre faz assim. Ninguém nunca reclamou. Quando era o outro presidente, governador, vereador, secretário lá, ninguém falava nada. Já viu isso nas redes sociais? No governo não sei de quem, ninguém reclamava. Então eu generalizo, todo mundo faz isso. Para quê? Para justificar aquilo que eu acredito. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente fica buscando referências daquilo. Eu acredito que o meu time é melhor que o seu. Como é que eu vou buscar referências? Ganhou o último jogo, ganhou o último campeonato, não perde pro seu há tantos tantos eu vou generalizar. Como ele ganhou o último, ele ganha sempre, eu vou dizer. Mas ele, sei lá, seu time caiu para a segunda divisão. Não, isso não conta. Omite isso. Não, mas ele caiu sim. Então, mas aquele campeonato foi comprado. Vamos... Entendeu? Eu preciso justificar o que eu acredito. Por quê? Porque eu estou sempre certo. Quando eu falo eu, estou falando eu, você. Então, a última discussão, quem é que estava certo? E a penúltima, e a anterior, e todas as outras. A gente está sempre certo. Então, eu acredito que eu estou certo. O que acontece? Qualquer pessoa que venha contrariar o que eu estou dizendo, ela está errada, óbvio, porque eu estou certo. Então, eu tenho um político de estimação, que ele conquistou aqui, ó. Eu acredito nele e a gente pensa parecido. E alguém vem dizer, olha, ele não é tão honesto assim, ó, ele não é tão competente assim, ó, ele não cumpre o que ele disse. Tá atacando a mim, porque eu acredito nele. E aí dá essas brigas que a gente vê aí. Você não entende nada, você tem os xingamentos, né? É bolsominion, o outro é petralha, o outro sei lá, tem uns nominhos aí, né? Porque quando falta argumento aqui, eu vou pra cá, ó. Você é isso e aquilo, você é... Ok? Então, aquele político conquistou a minha credibilidade, falou pra mim coisas que são importantes. Valor é tudo aquilo que é importante pra mim, tá? Família, saúde, liberdade, conhecimento, segurança, amizade, e vem e vai. E tem uma hierarquia, as coisas são mais importantes do que outras para cada um de nós. E o sujeito fala coisas que batem para mim, para você, você fala, esse cara é o cara. Depois, mesmo que ele comece a se comportar de maneira diferente do que ele prometeu, quando está nesse nível aqui, acredito no cara, eu vou defender. Tem esse outro vídeo aqui que eu gosto também, aqui, fiz um comparativo entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Aí, falo sobre isso aqui, sobre os valores de cada um deles. Quais os valores os atraíram, fez o Sérgio Moro ir
aceitar o convite do Jair Bolsonaro para ser ministro, depois quais valores os separaram. Tá lá. Entendeu? É por isso que as pessoas brigam também por causa de política. O valor que o político oferece acaba sendo maior do que a amizade que essa pessoa tem com outra pessoa. Conhece? Tem um amigo há 5, 10, 15 anos e acaba a amizade por causa de um político. Porque os valores que o político, para essa pessoa, representa, estão acima do valor amizade. E aí, o presidente Bolsonaro, por exemplo, nesse vídeo que você vai ver aí, o valor altíssimo dele é o valor família. É mais alto do que alguns outros. Então, toda vez que alguém ataca o valor família dele, ele fica arara e fala uns negócios e faz uns negócios. E ele pode brigar com o Sérgio Moro, quando ele o trouxe pelos valores que o Sérgio Moro, o trouxe para o governo, o trouxe pelos valores que o Sérgio Moro apresentava, elevados de ética, moralidade, justiça, altos para o Jair Bolsonaro presidente. Só que o valor família dele é mais alto que isso tudo. Então, em nome da família, entendeu por que você briga por causa de política? Por que as pessoas brigam com você por causa de política? E normalmente você não devia brigar com ninguém por causa de política, você devia perguntar para mim, porque afinal de contas os meus políticos são os melhores. Curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas informações. Lembra de se inscrever no canal. Nos vemos nos próximos. Hasta.